E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos de História do Brasil e iremos falar sobre economia mineradora, logo depois da nossa vinheta. Bem, quando falamos de História do Brasil, falamos de vários ciclos econômicos. E entre ciclos econômicos, citamos então a figura da economia mineradora. Mas antes de continuar, dá o seu like, compartilhe o canal e inscreva-se no canal, beleza? Assiste o vídeo até o final, vai ter muita coisa interessante aqui que vai te ajudar nos seus estudos, no seu conhecimento. Principalmente quando falamos de economia mineradora na história do Brasil por volta do século XVII, final do XVII e início do século XVIII. Esse contexto, a economia mineradora, está vinculado ao contexto do vídeo anterior, do movimento das bandeiras, que também está vinculado ao processo da chamada União Ibérica, ok? Então, quando falamos de economia mineradora na história do Brasil, estamos falando que é uma economia que vai mudar a cara do Brasil nesse contexto histórico, ok? Por quê? Quando se encontra os bandeirantes começam a quebrar o Tratado de Tordesilhas, começa a percorrer o interior do país, começa a mudar a geografia, o mapa da colônia Brasil. Observando o mapa, você observa que tem regiões de mineração. Essas regiões da mineração, você observa, ó, principal área de diamantes em Tejuco, área de extração de ouro em Minas Gerais, aí você tem aí, ó, Nossa Senhora da Conceição de Sabara, Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, você tem Vila Rica, você tem São João del Rei, são regiões que encontrou-se ouro. Né? Com o movimento das bandeiras encontrar-se ouro, podemos falar que as principais regiões auríferas da história do Brasil se encontravam em 4 pontos. Podemos citar Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Ok? Então, podemos afirmar, e isso é interessante observar numa prova de Enem, numa prova de vestibular, beleza? Que essa economia mineradora ela vai possibilitar a mudança do cenário territorial. Não podemos esquecer que essa economia só vai surgir devido ao movimento das bandeiras. Recapitulando, bandeirantismo, expedições de particulares. Poderiam ser de caça ao índio, poderia ser de mineração, poderia ser de sertanismo de contrato. Mas hoje estamos falando sobre mineração. Quando falamos então que encontrou-se ouro na região de Minas Gerais, que é o grande interesse, não só em Minas Gerais, como em Goiás, Bahia, Mato Grosso, mas qual que era o objetivo então do Estado metropolitano português? O Estado metropolitano português queria nada mais nada menos encontrar ouro, o princípio do pacto colonial, o chamado metalismo, a busca de metais preciosos. Demorou a encontrar ouro no Brasil, mas se encontrou. E assim que se encontra ouro em Minas Gerais, primeiramente, a coroa já publica então o regimento das minas. Mas, dentro da legislação, se você voltar lá na carta foral e na carta de doação, nesses documentos existem menções que garantem que toda a riqueza encontrada no subsolo já pertence à coroa metropolitana. Lembrando que são documentos do século XVI. Então, Portugal já esperava-se, então, se preparava para encontrar ouro. Mas, dentro do século XVIII, a partir do momento que eu encontro o ouro, Portugal, como metrópole do Brasil, já cria o regimento das minas. E para executar esse regimento das minas, cujo objetivo era o quê? Cobrar os impostos e apoiar todo o serviço da mineração, foram criado o órgão chamado Intendência das Minas. Uma para cada capitania onde houvesse extração de ouro, onde essas minas eram distribuídas para particulares que tivessem condição de explorá-las. E como essa condição é estabelecida? Pela quantidade de escravos existentes. Então, eram distribuídas as chamadas datas locais de mineração. A intendência era totalmente independente de qualquer outra autoridade colonial, prestando conta somente ao governo de Lisboa. É a intendência das minas que é responsável pela fiscalização, pela cobrança de ouro e principalmente selar esse ouro, colocar o selo, né?
colocar o brasão da coroa portuguesa para fazer o transporte. É a intendência que é responsável de mandar esse ouro para a casa de fundição. Professor, mas por que esse ouro encontrado vai para a casa de fundição? Para tentar evitar o chamado contrabando, que era muito comum nessa época. Eu pegava a estrada real e ao pegar essa estrada real, eu tinha o risco de grupos contrabandistas saquear, roubar esse ouro. Beleza? Só que aí, nessa administração, aí nós temos aí no slide, a Intendência das Minas, olha só, órgão responsável pela execução do regimento dos superintendentes, cobrança de impostos e fiscalização de todo o serviço de mineração. Era um órgão com poderes administrativos, judiciários e fiscais e policiais. Prestava conta somente à coroa portuguesa. Os impostos eram o quinto, que é a cobrança da quinta parte do ouro, a finta, substituída posteriormente pelas casas de fundição, a captação, que é uma cobrança de impostos por cabeça, especialmente por membros ou por membros que trabalham na mina, e a derrama, que é um imposto cobrado, né, quando chega a ser atrasado. E lembra-se isso aqui? Porque quando for falar das revoltas no período colonial, alguma dessas revoltas ocorre justamente devido à cobrança da derrama. Então, meus queridos, quando observamos essa figura da economia mineradora, primeira coisa que eu tenho que lembrar: mineração, monopólio por Portugal, intendência das minas, impostos. Beleza? Diante disso, a atividade mineradora vai expandir o mercado consumidor. Como assim expandir o mercado consumidor? Pô, eu vou encontrar ouro e ao encontrar ouro, naquele local que eu encontrei ouro, eu vou criar uma vila, eu vou criar um espaço urbano. Eu vai vir pessoas de Portugal, forasteiros, que irão começar a se fixar. Então eu vou ter uma igreja, eu vou ter mercearia, eu vou ter o mercado, eu vou ter o cabaré. O sagrado e o profano vai estar presente nas Minas Gerais. Até é bom falar disso numa outra aula, quem sabe. Mas aí o que acontece? E vai ter uma expansão desse mercado consumidor que vai levar, de certa maneira, a um desenvolvimento do Brasil como colônia. Por quê? Vai exigir a criação de estradas e meios de transportes. Porque a mina, vamos pegar, por exemplo, eu tenho mina encontrada lá em Mato Grosso. Como é que eu vou pegar esse ouro e vou trazer para o litoral? Ou seja, eu vou ter que te criar um meio para poder chegar nele. Então eu não posso ir pela mata fechada. Eu vou ter que criar então o quê? Estradas reais, e essas estradas reais têm como objetivo primordial proteger e facilitar o transporte. Né? Eu tenho vamos falar assim, eu tenho um baú cheio de ouro, cheio de ouro fundido, selado, que é transportado, é totalmente defendido com uma guarda real para evitar o roubo. A mineração vai promover o surto do crescimento demográfico. As pessoas irão para esse local das cidades. E aí o crescimento, e aí eu falo assim, quem já foi na grande cidade de Ouro Preto, quem já foi na cidade de Goiás, aqui em Goiás, Vila Boa de Goiás, cidade maravilhosa, né? Foi a primeira capital de Goiás, para quem não sabe. A cidade de Goiás, que é patrimônio histórico cultural, tombado em 2000, você observa que em Goiás não há um planejamento urbanístico na construção das casas, são amontoadas. Ouro Preto também não teve esse planejamento urbanístico que se tem hoje. Foram se construindo próximo. Além desse crescimento das cidades e das vilas, vai se formar também as chamadas irmandades, na visão da religiosidade do período da mineração. Como locais distantes, a igreja não chegava. Então, os cristãos criavam as irmandades, casas de irmandades. A Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, vai promover outras regiões a especialização e a criação de gado. Eu falo isso em sala de aula, galera. Ninguém vai comer ouro. Mas a economia latifundiária, a economia vinculada ao plantation, ela vai se manter. Eu vou produzir uma lavoura, eu vou criar gado, mas são economias de subsistência. A atividade principal nesse momento é a economia mineradora.
É aonde eu tenho que prestar contas para a coroa. Então, eu vou cultivar trigo, eu vou cultivar arroz, eu vou cultivar mandioca, eu vou cultivar milho, eu vou cultivar tabaco, eu vou cultivar algodão, eu vou cultivar cacau, mas a economia principal é a economia mineradora, ok? Diante disso, temos dois tipos de mineração. A chamada mina de lavras e as faisqueiras. As lavras são as chamadas datas fixas, onde eu vou usar mais mão de obra escrava, onde vou ter técnicas falsificadas, é o chamado ouro de mina. E eu vou ter as faisqueiras, que vão ocorrer em rios, por exemplo, aqui em Goiás, do Rio Vermelho. Lá em Ouro Preto, eu vou ter a mina do Chico Rei, por exemplo. Nas faisqueiras, eu vou usar mão de obra livre, não vou usar só mão de obra escrava negra. Eu também vou utilizar mão de obra livre. Porque eu vou usar técnicas rudimentares, vou usar aquela bateia, aquela peneira para peneirar dentro do rio. É o chamado ouro de aluvião. E aí podemos falar o quê? Ouro de aluvião encontrado nas areias e barrancos de rios. Necessidade apenas de técnicas rudimentares para extração. Poucos equipamentos e ferramentas. Pratos de madeira, estanho e peneiras. Necessidade de baixo capital para extração, não havia necessidade de mão de obra numerosa. Ok? E assim vai ocorrendo o processo de exploração do ouro no Brasil colônia. Além desse ouro de aluvião, você observa na imagem que eu vou ter extração em rocha matriz, o ouro de mina, né? A chamada data. Observa nessa imagem que eu tenho no recorte, vê-se uma galeria para onde os dois homens caminham, enquanto um terceiro dessa afasta um carumbé, a cabeça, cheio de sedimento a ser lavado. Na imagem da direita, no recorte assinalado, vê-se um homem carregando uma pedra e outro triturando os blocos com uma marreta. Ouro de mina. Ok? E aí tem a figura das faisqueiras. Ó, exploração rudimentar feita por homens livres ou negros, forros, que se utilizava principalmente da bateia como instrumento de trabalho. Aí o exemplo da faisqueira. Bater. Tá? Faz uma peneira. Lavras, exploração e regime empresarial feita por grandes números de escravos utilizando técnicas e instrumentos mais sofisticados, como já foi dito. E aí, quais são as consequências da mineração? Eu encontrei ouro no Brasil, então automaticamente vai se tornar o quê? Uma febre, a febre do ouro. Todo mundo quer vir para cá. Eu vou ter estrangeiros vindo para cá. Eu vou ter forasteiros para explorar esse ouro. E com esse crescimento, esse boom, esse crescimento demográfico, vai surgir o quê? Novas vilas, novas cidades, processo de urbanização do Brasil colônia, sociedade urbanizada, maior difusão de riqueza e da cultura, tá? Começa a ter, então, um desenvolvimento cultural, e na cultura destaca-se aí o barroco, muito presente nas cidades coloniais. Esse é um assunto que a gente falar em outra aula, o barroco colonial na história do Brasil. Criação de um mercado interno centrado no Sudeste, transferência da capital para o Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque é o maior porto da colônia nesse momento. Fica mais próximo do porto. Tá? Diante disso, nesse gráfico, você observa aí a produção de ouro no século XVIII no Brasil. Tá? Essa produção do ouro, você observa-se, que aí eu gosto de citar e explicar que o ouro no Brasil ele é um grande surto. Ele começa, tem o seu ápice e depois tem o seu declínio. Tá vendo aí a produção de ouro? Ó, de laranja, Mato Grosso, de um laranja mais escuro, um laranja mais claro, Goiás, de amarelo, Minas Gerais. E aí tem a produção de ouro. Observe que começa em 1700, ó, Minas Gerais, 1705. Encontra-se ouro em Mato Grosso, em 1725. Encontra-se ouro em 1734 em Goiás. Aí vem a exploração, o ápice é 1754, e aí já começa o declínio da mineração do ouro. A exploração exagerada. Um outro dado que essa imagem, esse gráfico nos traz, aí isso é importante analisar gráfico. Você tem o quê? 189 mil homens livres e forros, 174 mil escravos. Eu tenho quase a mesma quantidade de pessoas livres para a quantidade de mão de obra escrava. Esse outro gráfico mostra justamente essa mineração. Açúcar, esse é no caso da economia, exportações. Você encontra aí milhões de libras esterlinas. Ou açúcar, 1550, 1600, 1650. As primeiras minas encontradas. Ó, outros, para o Brasil. Aí você tem o ouro em 1700. Ó, o ouro. Ó, o ouro. Ó, o ouro. 1760. Ó, o ouro crescendo. Em 1800.
já tem o quê? A economia de outros, né? Vinculada ao plantation. A partir de 1800 nós temos a economia que não é mais o ouro, mas os outros poderíamos citar posteriormente o café, tá? E é claro que eu tenho diferenças. A produção do açúcar é diferente da produção do ouro. Na produção do açúcar, então, com um regime rigidamente dividida, uma sociedade mais aristocratizada, eu tenho uma concentração de renda no senhor do açúcar, poucos se dedicavam à atividade muito cara, grandes investimentos. Na produção do ouro, ela é feita por classes intermediárias, maior democratização dessa exploração do ouro, como já foi dito, distribuição de renda, muitos dedicavam à atividade, baixo investimento, onde eu vou encontrar uma sociedade mineradora diversificada e móvel. Quer dizer o quê? Há a possibilidade de uma ascensão social. No topo da pirâmide social da sociedade mineradora, nós encontramos grandes mineradoras, autoridades reais, e no meio tem ali tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais, pequenos mineradores, escravos. Falando de tropeiro, vai uma curiosidade aí. Quando eu trabalhei como bolsista na pesquisa, na época de graduação, da CNPq, eu li no jornal Nosso Lar um trecho, um jornal Nosso Lar, um jornal aqui de Goiás, um jornal que surgiu em Goiás no início do século XIX, e ele fala o seguinte, que os tropeiros eles levavam comida para poder aguentar longas viagens. E um dos jeitos era levar feijão com farinha, ou feijão com farinha e carne seca. E aqui em Goiás, nós chamamos de feijão tropeiro, em homenagem a esses tropeiros que percorreram o interior do Brasil. Olha a importância da economia mineradora, na sociedade mineradora, no processo de urbanização. Então aí vai um resumo. O que nós vimos nesse vídeo de hoje? Primeiramente, encontrou-se ouro no século XVIII no Brasil. Regiões de exploração de ouro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia. Sabemos que esse ouro vai criar órgãos administrativos para fiscalizar o ouro como a intendência das minas. Encontramos o quinto e a derrama como os impostos principais. Ok? E é claro a captação. Temos dois tipos de minas. As faisqueiras e as datas. Né? As minas, as lavras, faisqueiras, minas. São dois tipos de minas. Sabemos que vai utilizar mão de obra escrava. Sabemos que a economia mineradora vai ser a principal economia desse período e as outras afazeres serão economias secundárias. Teremos então uma sociedade móvel e terá a possibilidade de ascensão social. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, tá bom? Ative o sininho para chegar as notificações. E até a nossa próximo encontro. Fui!